Oi meninas! O vídeo passado a gente falou sobre teste genético e esse vídeo de hoje é sobre o resultado dele. O meu teste deu positivo, doutora, e o que eu faço? Bom meninas, no vídeo anterior nós falamos sobre o teste genético e hoje eu vou conversar um pouco com vocês a respeito dos resultados desse teste, porque não basta a gente fazer o exame, é importante que a gente saiba interpretar quais são esses resultados. E os resultados são variados. A gente pode ter um resultado negativo, ok, fico tranquila, eu não tenho a predisposição que a minha família tem a um câncer. Pode ser indeterminado, puxa, a gente ainda não tem a informação suficiente para olhar para você e falar esse teste é real negativo ou esse teste é real positivo. E nós temos a possibilidade de ter um teste positivo. E essa é a maior dúvida das pacientes. Doutor, e o que eu faço com esse resultado? O teste positivo significa que você realmente nasceu com uma predisposição a alguma determinada doença. Quando a gente fala de câncer de mama, os dois genes que vocês mais vão ouvir falar são com 4 letrinhas e um número. É o BRCA1 ou BRCA2. Esses dois genes são aqueles genes mais associados ao câncer de mama hereditário. E ele tem uma associação não só mama, mas também ovário. Mas são dois testes diferentes. Doutor, então eu não posso ter um resultado de BRCA1 e BRCA2 positivo? Não. Geralmente as pacientes têm um teste, um resultado positivo. E quando a gente identifica esse resultado positivo, a gente vai olhar para essa positividade e vai explicar para essa mulher o que é que ela vai fazer com essa informação. Cada gene traz um risco aumentado para um determinado tipo de doença e as características desta família ou da apresentação da doença, ela também muda. Por exemplo, BRCA1 e BRCA2. No BRCA1, geralmente uma mulher que tem positividade para o gene BRCA1 costuma ter câncer de mama numa fase mais cedo, então são mulheres um pouco mais jovens. Quando a gente tem mulheres com um teste genético positivo para BRCA2, ela também tem uma predisposição aumentada para câncer de mama, mas geralmente esse gene ele traz um risco que geralmente acontece para uma fase um pouco mais parecida com a fase normal que a mulher tem câncer de mama. Então, geralmente você vai ter talvez um tempo a mais para decidir se deseja ou não, por exemplo, fazer uma cirurgia redutora de risco em caso de uma positividade. Mas é sempre importantíssimo avaliar o teste genético e a própria história da família. Se você tem um teste positivo, você precisa ser avaliado pelo médico e todas as pessoas que também têm aquele teste positivo precisam ser avaliadas em relação a qual a idade do aparecimento de câncer na minha família. Não só ao que a gente tem na literatura ou o que está escrito nos livros, mas é importante personalizar e identificar o que a gente tem de acordo com cada família, a história de vida de cada família. Isso conta muito na decisão de o que ou quando fazer alguma coisa preventiva com esses resultados. E aí, meu teste veio positivo, doutora, e eu quero fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Você pode começar mudando atitudes de vida. Você pode começar cuidando mais da sua saúde, cuidando mais do que a média da população. Se todo mundo fuma e você nasceu com uma predisposição para ter câncer, não fume. Se todo mundo bebe e você nasceu com uma predisposição para ter câncer, não beba. Se você está acima do peso, todo mundo está acima do peso, está comendo, está aumentando de peso, mas não tem um fator hereditário, não tem um teste positivo, você é a pessoa que não pode engordar. É a pessoa que, se tem um risco associado à obesidade e o seu risco já é aumentado porque você tem uma doença herdada, você já nasceu com uma predisposição, cuide-se melhor do que a maioria das pessoas fazem, porque isso vai ter um impacto positivo para você. Talvez você vá melhorando o ambiente do seu gene, você vai melhorando a sua resposta imunológica e você vai melhorando as coisas e não vai adiantando coisas que podem estar escritas para acontecerem,
mas você está jogando isso um pouco mais para frente porque você, afinal de contas, está vivendo melhor do que a população. Não, doutora, mas não é só isso que eu quero mais. Eu quero uma cirurgia, eu posso fazer? Bom, depende. Se você tem um teste genético positivo para alguns tipos de mutação, por exemplo, essas duas que eu comentei agora há pouco, BRCA1 ou BRCA2, sim, a gente tem testes, esses testes positivos determinam, pelo aumento de risco de câncer de mama e ovário nas mulheres, nós temos sim, se for de desejo da paciente, cirurgias para redução de risco. Então, é a cirurgia que a Angelina Jolie fez, por exemplo, retirada das mamas de uma forma preventiva, retirada dos ovários de uma forma preventiva. Essas condutas são condutas mais radicais, são condutas que realmente vai minimizar, vai reduzir esse risco, mas ela só vai ser feita se você desejar. Ela só vai ser feita para paciente que tiver o teste positivo e para aqueles genes que verdadeiramente nós sabemos que uma cirurgia radical vai trazer benefício. Existem genes que talvez o teste positivo demonstre, mas que não existe um benefício associado em se fazer a cirurgia. Então, super importante que você converse com quem fez esse pedido do teste e que esteja lendo esse teste, esse resultado com você. Doutora, mas esse é o meu caso? Eu tenho indicação? Se eu quiser fazer uma cirurgia redutora de risco, eu tenho que fazer? Eu posso tirar as minhas mamas? Eu devo tirar ou não? Então, essa é a mensagem final para vocês, que é importantíssimo que o teste seja de qualidade e que você tenha um médico sempre para leitura, para interpretação e para validação de todas as opções que você tem quando o seu teste, porventura, vier positivo. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Beijo!